Estamos reunidos em torno de Jesus, o pastor que nos conduz nos caminhos da felicidade e a porta que nos possibilita a passagem para a verdadeira liberdade. Ele nos conhece pelo nome, manifesta sua ternura para conosco e caminha à nossa frente. Curados por seu amor, rezemos nesta liturgia eucarística pelas vocações religiosas e presbiterais e por todas as que põem a serviço do reino de Deus. Ressuscitastes, ó pastor, e destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o nosso rebanho. Pelas águas do batismo nos abristes na jornada uma terra prometida, resultantes pelo dom da vossa Páscoa. Nossa vida foi da graça revestida. Ressuscitastes, ó bom pastor, e destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. Afugentas toda a sede e toda a fome, reunindo o rebanho no aprisco. Sois a vida que renova o universo, verdadeiro, bom e justo sois o Cristo. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estimados irmãos e irmãs, que são pedidos para celebrar hoje a Eucaristia, celebrando o nosso corpo, e vamos iniciar com a oração da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos conduga de toda alegria e paz em nossa fé, que a ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, Irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para celebrar dignamente os santos mistérios. Arrependidos cantemos. Oh,
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Cantemos de louvor. Deus é todo-poderoso, conduzindo-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a felicidade do rebanho chegue onde a perceber a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e composto e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Acolhamos a palavra de Deus, a qual nos convida à conversão e nos chama a seguir os passos para que é nosso pastor, a porta e a proteção de nossa vida. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificaste. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhe dava testemunho e exaltava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000
fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sob a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guardas de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Palavra da salvação. Queridos, estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, sempre no quarto domingo da Páscoa, a igreja celebra o bom pastor. O bom pastor que tem uma figura muito conhecida de nosso meio. O bom pastor, aquele que apacenta, aquele que zela, aquele que guarda o seu rebanho. Por quê? Porque ama as suas ovelhas. Quem ama, dá a vida. E Jesus, sendo como pastor, deu a vida por cada um de nós, porque muito nos amou. Mas Jesus, contando essa parábola, ali para a multidão, não entenderam o que Jesus queria dizer. Quando ele vai dizer, olha, o ladrão não entra pela porta, o pastor entra pela porta. As ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama pelo nome e elas vão ao seu corpo. Mas como eles não compreenderam, ele disse, olha, eu sou a porta desse rebanho. Então quem entra nessa porta terá a vida eterna. Então Jesus
se apresenta como sendo a porta verdadeira. É o caminho para levar para o céu, é passar por essa porta. A porta é Jesus Cristo. Olha, Jesus, como zelou de nós, como Jesus nos amou. O mercenário, o ladrão, o assaltante não dá vida pelas ovelhas. E aquele empregado também, ele só recebe o seu salário, não tem compromisso de correr risco pelas suas ovelhas. O bom pastor corre o risco pelas suas ovelhas. Olha, na nossa região até não é muito comum, mas se algum lugar tem um rebanho de ovelhas, quando vem uma fera selvagem atacar e o dono está ali, ele não vai permitir, ele vai correr atrás para salvar a ovelha. Se alguém vem para roubar, também o dono, ele vai interferir para que a ovelha seja roubada, porque ele ama as suas ovelhas. E a ovelha, você chama por nome, ela te escuta, ela vai ao seu encontro. Na região de Jesus, Palestina, Jerusalém, ali era muito comum ter os rebanhos, até hoje ainda tem. No lugar do deserto, as ovelhas conseguem sobreviver no deserto. E o pastor, durante o dia, sai pelos campos pastoreando as suas ovelhas. À noite, ele coloca o ralo para serem protegidas. Mas no dia de manhã, ele vem e chama, e elas conhecem, porque tem intimidade com o pastor, tem intimidade com o dono, estão acostumadas com ele. Se chega uma pessoa estranha e chama, elas não vão ao seu encontro. A realidade mais próxima de nós, quem mexe com as do gado, de sua casa, de sua fazenda, ali é o dono, todos os dias está ali. Ele chama, ali o gado conhece o dono. Se chega um estranho e chama, o gado fica assustado, porque não conhece aquela voz. Então, por isso, nós conhecemos a voz de Jesus Cristo através da igreja. Então, ele é nosso pastor. Quando ele nos chama, nós devemos ir ao seu encontro e caminhar atrás dele. Porque a igreja, os pastores da igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes, aqueles que falam em nome da igreja, apresentam Jesus Cristo, apresentam esse pastor, apresentam essa porta, para que nós possamos passar essa porta e encontrar as verdes pastagens e águas frescas depois que é o céu. Então, o único caminho que nos leva para o céu é a porta que é Jesus Cristo. Não existe atalhos para o céu, não. Aí eu vou passar pela janela, não. É só a porta, que a porta é Jesus Cristo. Então, por isso, Pedro, lá na primeira leitura, no seu discurso de Pentecostes, ele exorta aquele povo a buscarem a conversão. Por quê? Já Pedro, ali com os apóstolos, os 11, estão falando de Jesus Cristo. Apresenta quem é Jesus Cristo, de onde ele veio, por que ele veio, e apresenta que ele veio da parte de Deus, muito nos amou, e que veio para entregar a vida por nós. Mas aí ele vai dizer, olha, é esse que Deus construiu o Cristo o Senhor. E vocês o mataram. Vocês o mataram, colocaram na cruz. Então Pedro, naquele discurso todo cheio do Espírito Santo, com muita coragem, anuncia Jesus Cristo, mas acusa, vocês não aceitaram, vocês expressaram. Mas quando a gente reconhece a nossa fraqueza, reconhece o nosso erro, o nosso pecado, nós temos que ter a humildade de buscar o perdão, de buscar a conversão, de buscar a reconciliação. Aí pergunta a Pedro, nós erramos, o que nós devemos fazer? Quer dizer, nós queremos reparar o nosso erro, o que precisamos fazer? Ele vai dizer, vocês devem buscar a conversão e também buscar o batismo, que é o perdão dos pecados de vocês. Mas foi preciso, necessário, que alguém ajudasse aquele povo a reconhecer o erro deles. E quando eles reconhecem, eles percebem que nós erramos. Então nós queremos reparar o nosso erro. E a leitura fala que mais de 3 mil pessoas naquele dia foram batizadas porque buscaram essa conversão. Na nossa caminhada, muitas vezes é necessário que alguém nos ajude a ver o nosso erro. Nós vamos ver uma vida assim, parece que é do meu jeito, e nós cometemos vários erros, nascemos distanciados de Deus, estamos longe de Deus, estamos longe dessa porta, estamos longe de Jesus ser nosso pastor, nós nos afastamos de Deus. As intempéries da nossa vida
E assim Deus nos acolhe. Mas nessa caminhada nossa, esses verdadeiros pastores da igreja, que dão a vida pelas suas ovelhas, que nos devem sempre a mostrar o caminho que nos leva para o céu, o caminho da vida eterna. Então é esse caminho que, através das escrituras, nós queremos buscar conhecer. Com Jesus, verdadeiro pastor, nós somos as suas ovelhas. E a ovelha conhece a voz do pastor. E se ela conhece, ela não deixa de seguir. E se nós conhecemos a voz de Jesus Cristo, nós não vamos deixar de seguir. Então, com isso, as experiências que nós temos na comunidade, na igreja, que nos levam a ter confiança na voz do pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai. Irmãos e irmãs, neste domingo de oração pelas vocações, rezemos a Deus nosso Pai, dizendo: para que a igreja se deixe conduzir sempre pela voz do bom pastor, e a ela comunica o caminho das bem-aventuranças, rezemos. Para que os ministros ordenados motivem o indispensável suporte espiritual que os ajude a serem agentes ativos de expansão do reino de Deus, rezemos. Para que o seguimento de Jesus Cristo, os cristãos caminhem continuamente atentos às indicações feitas por Ele, portas de salvação da humanidade, rezemos. Para que nossas comunidades não se deixem distrair pelos falsos convites do mundo, mas sigam confiantes no bom pastor, único guia e seguro, rezemos. Oração de Jesus Cristo. Pai Santo, Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, recebeu por nós e tocado pelo amor do Espírito Santo em nós, manifesta com essa convicção e merece a igreja, soldar a sua função, como mais necessário de todo o coração. Rezemos juntos a oração das vocações. Jesus, o bom pastor, que chamaste a voz para caminhar convosco, continuai a passar pelas nossas famílias em comunidade, despertai o coração generoso para servir como apóstolos deles, como presbíteros e como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
travestidas de intenções dos nossos irmãos e irmãs, falecidos, os quais foram mencionados no início de nossa celebração, primeiro dia de Lázaro Lourenço de Lima e sétimo dia de Olinda Ferreira de Oliveira. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por esses mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja causa de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever de salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo. Mas como eu julgo, louvá-los neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou a bênção da ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Mistério da fé. Segundo agora, ó Pai, o memorial da paixão e ventura do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos o seu nome vir, nós nos oferecemos ação de graças e de sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo santo do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os nossos direitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, os gloriosos mártires, São Sebastião, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação receba a paz da salvação mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade da nossa igreja, que caminha este mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo, Cláudio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunisse com vossa presença, reconduzei a vós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partem dessa vida, os quais foram mencionados no início de nossa celebração. Primeiro dia de Lázaro Lourenço de Lima, e sétimo dia de Olinda Ferreira de Oliveira. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a Ele, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso, por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Somos chamados de Deus, realmente somos, por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-se a vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Yeah.
poder de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu te direito a devorar a ressurreição. Corpo Santo, Cristo nos guarde para a vida eterna. Senhor,
Ó, como pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho, e dignai-nos conduzir aos prados eternos, as ovelhas que elites com o precioso sangue do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Avisos: a paróquia Nossa Senhora das Graças está pedindo doações para realizarmos o bazar em prol de benfeitorias para a igreja. Estamos recebendo brinquedos, utensílios domésticos, roupas de cama e banho, acessórios ou o que você puder doar. Quem puder nos ajudar, pode deixar sua doação na igreja ou no escritório paroquial. Sua doação vai ser muito importante para realizarmos o bazar, que será dia 9 de maio, no Pátio das Barraquinhas, de 8 às 16 horas. Deus abençoe sua generosidade. E agora, após a celebração, a equipe da cozinha estará com vendas de pastel, refrigerante e espetinho. E o grupo de oração jovem convida todos os jovens para a tarde jovem, no próximo sábado, 2 de maio, às 17 horas, na igrejinha. Mais informações no Instagram do jovem. Quero prestar contas a vocês da movimentação financeira da paróquia mês de março. As entradas do suspenso, nosso dízimo mês de março, 42.244, coletas 18.869, casamentos 4.550, a campanha 1.491, recuperações 447. Total de entradas de 67.572. As despesas nós tivemos material litúrgico, hóstia, velas, vinhos, as pastorais, movimento da paróquia, manutenção da casa paroquial, carro da paróquia, também a manutenção das nossas igrejas, das nossas comunidades, também coletas especiais que foram enviadas para a cura, 15% nós enviamos para a cura também, alguns objetos que nós compramos utensílios da nossa paróquia, água, luz, telefone, gás, INSS, FGTS, nossos funcionários, aluguel da casa paroquial. As despesas nossas no mês de março foram de 60.483. As entradas, 67.572, saídas, 60.483. Tivemos no mês de março, graças a Deus, um saldo positivo de R$ 7.089. A nossa gratidão a cada um de vocês que estão caminhando conosco, como especial vocês dizimistas. Nosso dízimo mês de março está correto, graças a Deus. Então, gratidão a vocês, que Nossa Senhora Milagrosa possa dar a recompensa pelo seu compromisso com a igreja. Porque todos nós, que somos igreja, somos responsáveis pela casa de Deus. E o seu dízimo ajuda a manutenção do templo da casa de Deus. Gratidão minha a todos vocês, queridos irmãos e irmãs dizimistas. Nós celebramos hoje o 7º dia de Olinda Ferreira de Oliveira. A toda a família, a nosso sentimento pesado, que Deus possa dar sempre esse consolo e conforto a vocês, familiares. Momento de separação, de dor e tristeza, mas na esperança de que os nossos entes queridos passaram pela porta que é Jesus Cristo e estão em sua glória. Então a gente agradece a cada um de vocês que quer estar com a sua Eucaristia. Foi um prazer, com alegria, celebrar juntos. A você que nos visita, as nossas boas-vindas, obrigado pela sua presença. Nossa diretoria, o Giro, o Sucano, também os nossos ministros, coroas também. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de as nossas sacerdotais, por intercessão de nossa padroeira, Nossa Senhora Milagrosa, desça sobre vós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos dizimistas, o amor, a doação, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, uma abençoada semana. Vamos em paz, vamos com Deus, que o Senhor nos acompanhe.